Diz o mesmo muito agradecido que costumava dizer. Esse detalhe é extraordinariamente característico. Lady Lodge confessa ter tido a sensação exata de Raymond. Ele, agosto, 1916. Andou excursionando de iate, razão de estar de roupa azul marinho. Um divertido episódio se seguiu a propósito de uma roda de volante que Raymond fizera para um carrinho. Mas a falta de espaço coibe-me de publicá-lo aqui. Na noite de domingo novamente Raymond declarou desejar ir ao sótão para uma sessão lá. Eis o que sucedeu. Feda, Raymond quer que todos, e também Feda, vão para o Dormouse. Quer uma sessão lá. Não há inconveniente para médium, embora ele ache o lugar um tanto frio. Alec, a noite passada ele contou alguma coisa acontecida lá. Poderá agora esclarecer-nos melhor? Só falou de qualquer coisa que aconteceu. Feda, ele diz que qualquer gira mas nem sempre da mesma maneira. Alec, onde? Feda, o Dormouse pode ver isso. O Dormouse põe os olhos nisso e canta, Wind stat blow front south. Quando o vento sopra do norte, o Dormouse olha para o outro lado. A meia voz, isto é absurdo. Alec, não. Está à direito. Feda, se o tirassem de lá, o Dormouse sentir-se-ia perdido. Alec, diga-lhe que compreendamos o que ele quer dizer. Feda, compreendem. É estranho. Ele está fazendo assim com os braços. Deve ser um interessante Dormouse. Lá vai indo ele. Até logo. O catavento dos estábulos não fica distante e é visível das janelas do dormitório de cima. MRS. Leonard não tinha absolutamente estado lá. Terça-feira decidimos ir ao sótão, que é MRS. Leonard ainda não conhecia, e aqui publico o resultado. Depois do chá, 6 horas passadas, toda a família foi para o dormitório de cima e baixou os estores. Existe lá um quartinho, batizado Rabugento, que Raymond costumava usar como gabinete de estudo. Depois de tudo pronto desci em busca de MRS. Leonard, que veio e sentou-se de costas para o quartinho, cuja porta estava aberta. Quando Feda apareceu, ela voltou-se e espichando as mãos para esse cômodo disse: Que está fazendo aí? Não fique aí, saia e venha falar. Ele está lá. Que está fazendo? Venha. Ele diz que está vendo o Dormouse. Está fazendo qualquer coisa lá. Diz que costumava ficar lá. Raymond, de fato, trabalhava às vezes nesse quarto em desenhos técnicos. Está procurando qualquer coisa nas paredes. Diga a Feda o que procura. Um dos rapazes havia pendurado a roda de volante, a que já nos referimos, num prego da parede, sobre um certificado de Raymond posto em moldura. Não é um quadro que ele quer, mas se achar um quadro terá o que procura. Não pode alcançá-lo, diz ele. É melhor tirarem-no de lá e darem-no a ele. Uma coisa quadrada? A pergunta foi feita com o propósito de atrapalhar. Feda, ele diz, pai, a sua vista não melhorou. 3 pernas, a roda de volante tinha 3 raios recurvos, sugerindo as 3 pernas da ilha de Man. Uma coisa de rodar, diz ele. Redonda. A meia voz, que é? Um bicho, talvez. Ele diz que vocês sabem muito bem do que se trata. Nós, sim, sabemos. Quer que o tiremos do prego? Feda, ele responde que não, já não o quer mais. Diz que as uvas ficaram muito doces. E Feda comenta, está falando bobagem. Fez uma grande questão daquilo e agora não quer mais. Esse breve episódio é muito instrutivo no mostrar o que eles pretendem quando dizem precisar de certas coisinhas triviais a que estiveram associados. O objeto é apenas mostrar que as tem na memória apesar da memória estar separada do corpo. Raymond prosseguiu mencionando uma porção de coisas que no seu tempo havia naquele quarto. Por brevidade só me referirei ao pedido da fotografia de uma embarcação que já lá não estava, mas estivera,
Também fez referência ao seu hábito de utilizar-se de certa janela do sótão para exposição de chapas fotográficas. E disse que o catavento do estábulo, ao qual se referiu como o brinquedo do Dormouse, era visível de uma das janelas, naquele momento fechada pelos estores, e na qual Mrs. Leonard não tinha estado. Em seguida Raymond tentou assumir o controle direto da médium. Não foi feliz, mas o fato é interessante, sobretudo por causa das observações de Feda. Eis o que houve. Ele. Raymond está aí? Pensa que o vai conseguir agora. Feda, ele não sabe, mas Feda gostaria que experimentasse. Pelo que diz Paul, quando menos o esperar ele o conseguirá. Ele. Paul parece tê-lo conseguido muito bem. Fui informado que em casa de Mrs. Kennedy é o Mrs. Leonard tem sido controlada por Paul com muita frequência. Ele, Feda, sim, às vezes, mas Raymond não pode falar quando controlado. Diz que não pode lembrar-se das coisas. Quanto mais sente de modo físico, menos pode pôr o cérebro no trabalho. Quanto mais se aproxima do toque físico, mais perde isto. Feda indicou a cabeça, significando inteligência. Eis porque, quando estava falando através de Mrs. ele mostrava estilo de sermão de escola dominical. É o que lhes acontece quando não dominam o médium de modo absoluto. Feda sabe quando domina o que ela, indicando ao médium, pensa. Mas os que não sabem adquirir controle têm que usar o que encontram lá, isto é, no cérebro do médium. E então ficam naquilo que o doutor disse de Feda. Ele disse que Feda era uma fase da mente subjetiva do médium. Horrível essa designação de Feda. Fase da mente subjetiva. Não foi blasfêmia, mas foi muito feio. Pausa. Cumpre notar que embora Feda muitas vezes fale na primeira pessoa, como sendo Raymond, o controle direto deste é raro, e quando ocorre, raramente é de caráter estritamente evidencial, exceto quando mais tarde há referência ao fato por parte de outro médium. Houve um longo silêncio, e tiques na médium, com vãs tentativas para emissão de palavras. A mão de Lady Lodge foi agarrada e fortemente apertada. Depois chegou minha vez. Tive a mão apertada e sacudida violentamente por longo tempo. Palavras desconexas foram ditas e a médium começou a chorar. As palavras Raymond e mãe foram pronunciadas, mas com dificuldade e repetição. Sua mãe retribuiu a manifestação de carinho e observou-lhe que não se afligisse, pois estávamos todos muito contentes com o que fora realizado. E ele? Não me sinto infeliz, mas apenas exaltado. E depois, em voz alta, pai. Aquilionel murmurou, Patty, e ofereceu-lhe a mão, que foi agarrada com força. Outro grito sobreveio. Alec, Nora e Honor também apertaram a mão de Raymond, que disse: Retiro-me. Tudo isso levou muito mais tempo do que o gasto nesta anotação. Em seguida as mãos da médium caíram frouxas em seu colo. Feda não mais se manifestou, e Mrs. Leonard voltou-se lentamente. Por fim esfregou os olhos e disse: Sinto-me diferente do costume. Levamo-la a respirar à janela e depois ao jardim. Não parecia mal. Os outros sentiam-se um tanto cansados. No dia seguinte Mrs. Leonard informou-me de que passara muito bem a noite e não ouvira pancadas no quarto, pela primeira vez desde que ocupava ele. Alguns meses depois tive notícia de duas senhoras dotadas de grande poder mediúnico, que às vezes se punham à disposição de estranhos devidamente apresentados por amigos. Graças à gentileza de uma senhora de suas relações, Lady Lodge pôde ser recebida sem dar-se a conhecer, isso a 21 de setembro de 1916, e obteve uma comunicação de grande valor evidencial. Os guias reconheceram-na imediatamente, e logo depois anunciaram-lhe o nome, a despeito de Lady Lodge ter-lhes pedido que não o fizessem. As duas senhoras muito se surpreenderam de saber quem estava ali,
Haviam suposto tratar-se da irmã do amigo apresentante. A única parte que aqui darei dessa sessão, em que o meio empregado foi a mesinha, consiste em algo tão obviamente desconhecido das duas médiuns, que vale como prova de alguma espécie de poder supranormal, embora, para mim erroneamente, possa ser atribuído à telepatia. Lady Lodge não tocava na mesinha, diante da qual só se sentara uma das médiuns, que por esse tempo nos eram completamente desconhecidas. Raymond mostrou-se ostensivo em comunicar-se de modo a produzir a melhor demonstração de evidência. Raymond, como vai Harris? Lady Lodge, não conheço nenhum Harris. Raymond, mãe. Não importa. Há de lembrar-se. Lady Lodge, algum parente? Raymond, não. Nesse momento uma luz entrou em minha cabeça. Havíamos tido em Mariemont uma empregada, a Rison, que permanecera na família 24 anos, e os meninos tratavam-na de Harry. Lady Lodge, é ele. Raymond, não. Lady Lodge, é uma ela. Raymond, sim. Lady Lodge, então você deve enviar-lhe uma mensagem inteligível. Raymond, diga-lhe que já não preciso que me remendem a roupa. A Rison remendava a roupa dos meninos. Lembro-me de umas calças de tênis que ficaram históricas na família por causa de certo remendo seu. Raymond, mãe, sou eu mesmo. Meu amor a todos. Coragem, mãe. Outros guias vieram e uma notável evidência ocorreu proporcionada por um desconhecido do outro lado, mas como não seja referente a Raymond, deixo de mencioná-la neste livro. Em 1917 o que de mais interessante consegui foi uma sessão de voz direta, ocorrida em janeiro, com Mrs. Roberts Johnson, a chamada médium corneta, interessante, à vista de posterior referência feita ao fato através de outro médium. A sessão realizou-se nas proximidades de Birmingham, em casa de um médico, com várias pessoas presentes, entre as quais Lady Lodge e Honor, que se apresentaram anonimamente. Aqui reproduzo as notas tomadas por minha filha. Senti grandes ondas de vibração, como se estivéssemos no mar, ondas que se erguiam do chão sob a minha cadeira e que todos os presentes igualmente sentiam. Também lufadas de ar frio. Os presentes eram amigos do doutor, que é um investigador psíquico não muito crédulo na corneta. Depois de algum tempo do início da sessão uma profunda voz escocesa vibrou na corneta, ou nas suas vizinhanças, dizendo: "Bom dia, senhores." Explicaram-me tratar-se do guia principal, Davi. Continuamos a cantar, a voz manifestou-se de novo. Todos estão agindo bem. A corneta começou então a dar voltas pelo recinto, batendo nas pessoas. Algumas confessaram ter sido tocadas por mãos, ou terem ficado manietadas dos braços, como que agarradas por outros braços. Por fim a corneta dirigiu-se a nós, e Mrs. Johnson declarou que estava vendo um moço em uniforme caqui, de pé à minha frente, com papel e lápis na mão. E a corneta nos disse: Raymond. Raymond. A segunda sílaba era quase imperceptível para quem desconhecesse a palavra. Diga a meu pai que estive aqui. Isso foi enunciado em falar muito débil, mas no qual reconhecemos a voz de Raymond. Como houvéssemos percebido mal, pedimos-lhe que repetisse a última frase, o que foi feito num tom gritado que estragou a voz com misturá-la à vibração da corneta. Minha mãe aborreceu-se. Raymond então disse: Não se aflija, mãe. Estou bem. Minha mãe perguntou: Sabia antecipadamente que vínhamos aqui? Sem dúvida. Estou sempre convosco. A corneta bateu em mim e em minha mãe. Mrs. Johnson conservava-se repetindo durante todo o tempo: Fale, fale, amigo. A corneta foi em seguida para o centro da sala e comunicou mensagens a outras pessoas. Lá para o fim da sessão vimos luzes pelo teto, como estrelas. Também ocorreram batidas no canto da sala,
Fenômeno a que ninguém deu importância. Essa sessão foi realizada a 23 de janeiro de 1917. A 12 de fevereiro, 3 semanas depois, numa sessão de MRS, Leonard Feda nos disse, a Ladilode e a mim, referindo-se à família em geral. Feda, ele, Raymond, declara que andou procurando falar convosco. Não por meio da mesinha, mas por meio de voz falada, e que ficou um tanto desapontado. Lodge, por quê? Por não o ter conseguido? Não sabíamos ainda ao que ele se referia. Feda, sim. Eu estava lá. Estava, mas desapontado por não adquirir força e agir adequadamente. Tenho esperança de atuar melhor em outra ocasião. Alguém lá presente me falou, mas eu não podia ver com clareza. Uma espécie de névoa envolvia tudo. Alguém procurava ajudar-me, alguém que eu não conheço. Ele está mostrando a Feda uma sala de visitas, não em vossa casa, em outra. Não foi hoje ou ontem. Ele julga que estavam lá várias pessoas, não só você. Faz tempo. Ladilode percebeu que Raymond se referia e perguntou. Ladilode, quem estava lá? Feda, Miss Olive e uma senhora. Sullivan não estava. Raymond não podia ver com clareza as pessoas, mas havia lá mais gente além de vocês. Raymond experimentou falar. Ladilode, diga-lhe que ouvi sua voz. Feda, isso alegrou. Mas naquela ocasião sentiu-se decepcionado por não conseguir força bastante. Adquiriu-a, mas perdeu-a logo. No momento não pôde pensar em testes. Interessa-se em testes e tinha alguns preparados, mas nada pôde fazer. Nada pôde dizer além de generalidades. Diz que tocou na senhora, 2 vezes, parece. Ladilode, sim, está certo. Feda, isso foi-lhe um prazer. Agora pergunta se a voz lembrava a sua. Alguém estava me ajudando muito. Alguém do outro lado, diz ele, estava a ajudá-lo. Procurava fazê-lo erguer a voz, e quando a ergueu o som tornou-se estranho, irreconhecível como voz. Isso o desapontou. Achou que era preferível não ter elevado o tom. Muito certo. Sentiu-se inclinado a dizer ao El. Ladilode, ótimo. A aprovação de Ladilode vem de que um dos guias de MRS, Johnson, era David Guide, que falava em dialeto escocês. Eu é dialeto escocês. Feda, sim, eu me sinto como que dizendo ao El, mas felizmente pude conter-me. Mãe, estive muito perto de falar. Ladilode, sim, ouvi a sua voz, Raymond, e reconhecia muito bem. Feda, a entonação era melhor quando falei baixo. Eles procuraram ajudar-me e isso me desconcertou. Honor, observe em sua anotação que enquanto a corneta falava MRS, Johnson não parava de dizer, fale, amigo, fale. Vírgula. Espero que breve tenhamos outra oportunidade. Experimentem. E então eu falarei disto. Ladilode, quem estava lá comigo? Pausa. Feda, a dizer a verdade, não pude perceber. Pareceu-me uma das meninas. Senti como que alguém da família, alguém que conheço, mas apenas senti, não pude ver. Perceberam-me a fazer um pouco de dança, um bate-bate. Feda, ele fez isso. Ladilode, não. Nada percebi. Feda, ele o fez no assoalho, com qualquer coisa de metal. Ladilode, provavelmente o atribuímos a algum dos presentes. Feda, não. Ele estava fazendo assim, 1, 2, 3, batidas. Honor declara que de fato a corneta bateu no chão na frente dela, exatamente como Raymond conta. Ladilode, sim, ouvimos isso. Nota de ele. A geral confirmação recebida pelos fatos dá muito valor àquela sessão de voz direta com a outra médium, a não ser que admitamos estúpida hipótese de cooperação fraudulenta. No começo de 1920 fui aos Estados Unidos e lá procurei alguns médiums amadores aos quais Raymond se referiu,
através de Feda, depois de minha volta à Inglaterra. Várias observações de Raymond nas sessões de voz direta são bastante instrutivas. O que se segue é um resumo do que lhe ouvimos. Perguntado se falar através de um homem dotado de um estranho modo de exprimir-se, respondeu: sim, eu disse qualquer coisa, mas não gostei. Não me utilizei de sua língua, mas apenas de sua laringe, sem a língua, sem os lábios. Foi como se desarrolhasse qualquer coisa e a deixasse aberta. Interessei-me muito por esse homem, e se o conhecesse melhor podia gostar dele. Possui forte mediunidade. Quis utilizar-me dele para produzir alguma coisa bem evidencial. Outras pessoas, porém, estavam lá, de modo que não pude dizer o que queria. O homem tem muito poder. Anda pensando em visitar a Inglaterra. Nota. As notas de Ladilodge sobre o incidente da América são as seguintes. Primeiramente vi Mr. num jantar em casa dos Covens. Eu sempre me interessara pelo encontro desse famoso escritor, de quem tanto ouvira falar. Encontrei um homem muito diferente do esperado, mas não desgostei do seu aspecto fisionômico. Conversamos durante o jantar sobre assuntos do dia. Depois, apesar da presença de mais 3 pessoas, falou-me ele de uma extraordinária experiência psíquica que influenciara sua vida, como aquela visão influenciara a vida de São Paulo. Chegou a adquirir força psíquica. Perguntei-lhe se podia dar-me uma demonstração disso. Estávamos sentados um pouco à parte dos outros. Mr. que bedreu-a boca aí, sem que seus lábios e línguas se movessem, uma voz soou nela, a voz de Raymond. Não tomei nota do que foi dito, e não era coisa evidencial, mas revelava-se muito semelhante ao que Raymond nos costumava dizer, naquela sua maneira tão peculiar. Na sessão de Feda, de 3 de junho de 1920, que vínhamos narrando e foi interrompida por estes incidentes intercalares, para boa compreensão do resto, será conveniente reler o que está atrás. Raymond, depois de breve conversa sobre outros assuntos, acrescentou o seguinte: voltemos agora ao homem que abriu a boca. Isso equivale à mediunidade que usa a corneta. Em ambos os casos a fonte é a mesma. Na mediunidade de corneta, a voz, embora pareça independente do médium, está de qualquer modo ligada à sua garganta e à sua laringe. Por isso é que a voz do médium se trai e mostra o seu colorido. Na realidade a voz da corneta não é autônoma. Ultimamente cansei-me dela. A seguinte comunicação de Maieres, através de Feda, tivemos-la 24 de março de 1917 parece-me instrutiva. Lodge, não poderá Maieres fazer que alguns dos meus amigos, homens de ciência, mandem-me qualquer coisa nova e importante. Até aqui só temos tido as coisas clássicas. Por que não as termos científicas? Maieres, os homens de ciência, disse Maieres sorrindo, acham mais difícil comunicar-se por meio dos métodos extremamente limitados de que ainda dispomos, do que as pessoas que desenvolveram suas faculdades em outros setores. Feda, Raymond diz isto é com você, pai. E o gentleman que falou diz espero que compreenda esta dificuldade. Lodge, sim, certamente que compreendo. Maieres, é mais difícil apanhar fatos do que simples manifestações poéticas ou literárias. Estas acudem mais livremente, como coisa que flutua à tona das vagas, e sua mão fez um gesto sinuoso. Mas a produção de fatos científicos é dura, é difícil. Teríamos de criar novos meios e métodos. Feda não apanha bem isto. Sim, vou explicar-me melhor. Teríamos de estabelecer os meios, ou um código, para melhor entendimento mútuo, de modo que a expressão de termos científicos, através dos médiuns, não apresente dificuldade, como hoje acontece. Temos de tomar a cabeça do médium como um crivo. Poucos têm esse crivo nas condições de coar o que desejamos. O médium absorve e transmite com grande dificuldade. Lodge, sim, mas quando os assistentes são pessoas de cultura,
podem interpretar qualquer sugestão. Maieres, é o que penso, refere-se ao código que lembrou, e tenho esperanças de que por meio de você consigamos alguma coisa. Há também umas observações de Raymond sobre os erros da transmissão. Raymond, não sei como formular isto, pois vocês podem não compreendê-lo perfeitamente. Quero falar destas mensagens. Não notam nelas muitas contradições e perplexidades? Parece-me que sim. Não sei se perceberam isto antes. Houve uma ocasião, ou duas, em que você, meu pai, teria ficado impressionado, se não fosse quem é. Mãe também o sabe. Pense nisso. Uma dessas contradições e perplexidades ocorreu à distância, outra perto de casa. Lodge, tenho recebido mensagens atribuídas a você, mas que não admiti como autênticas. Raymond, especialmente em duas ocasiões vi meu pai envolto em condições que deviam pôr à prova sua paciência, se não a sua fé. Lady Lodge, houve uma em que me chamavam Mãe Anjo, e que não admiti que viesse do meu Raymond, por amor à brevidade, parafrasearei o resto do que foi dito sobre esse assunto. Condições diferentes podiam não ser as adequadas. A mistura do guia e do médium. Ainda quando estou presente a mistura. Ando procurando meios de vencer isso. Falo, mas a voz não é minha. O tom não é meu. Seria melhor se me deixassem só. Os guias são muito bondosos. Eu não falo inglês da América. Falo. Lady Lodge, não. Sei que não usarias esse modo de falar. Raymond, posso ver você às vezes. Quando há bastante força, consigo ver o que é físico. As trevas parece que me ajudam a ver. Ocasionalmente compareço às sessões onde há assistentes impressionados pelo nosso livro. Costumo chamar nosso ao livro de meu pai. Quando sei disso, e o pensamento dessas pessoas me alcança, costumo mandar-lhes uma palavrinha. Um fato de algum interesse ocorreu em setembro de 1916, antes que este livro aparecesse. Falando a Raymond, perguntei-lhe como reagiria diante de certo nome, que enunciei, sem lhe dar nenhuma outra indicação. Imediatamente ele respondeu sim e mencionou um soldado desse nome, que fora sua ordenança, citando particularidades. Disse depois que esperava que esse homem não houvesse causado incômodos, que lhe dera algum dinheiro, e que supunha que ia bem. Como matéria, de fato, direi que esse homem me havia recentemente visitado e eu lhe dera algum dinheiro, dizendo que vinha de Raymond. Jamais esperei que Raymond estivesse no conhecimento disso, e indicasse tão claramente a pessoa. Não tem conta o número de incidentes reveladores de que Raymond acompanha a vida dos seus, e mantém-se a par do que se passa em casa, do que estamos fazendo, das doenças, das nossas dificuldades e vitórias. Seu contato conosco é permanente. Outra passagem. Raymond advertiu Lady Lodge no erro de data no memorial a ele erigido na igreja de S. George, em Edgbaston. Através de Feda declarou de uma quarta-feira gravada lá em vez de terça-feira, que era o certo, pois é uma terça-feira que corresponde ao dia do mês, não o irritava, apenas o divertia, mas que é preciso mudar aquilo. O defeito foi gravado e ficará para sempre. Equivalerá à consagração no erro. Minha mãe compreende, diz ele, rindo-se, reproduz em gravura esse memorial, onde o erro do dia da semana pode ser verificado. Na mesma sessão que tivemos com M.R.S. Leonard, em Datsete, a 2 de abril de 1918, depois de referir-se com intuitos evidenciais a diversas pessoas, Raymond abordou matéria verificável, falou de coisas do além, das quais não havia tratado ultimamente. Lady Lodge tinha consigo um estenógrafo, de modo que o que Feda diz aparece mais completo do que usualmente, e com isto rematarei este já muito dilatado capítulo. Aqui vai o que foi estenografado, e o dou pelo que vale. Raymond já havia falado de diversas pessoas quando Lady Lodge o interrompeu, dizendo: Lady Lodge, Raymond, diga-me algo da sua vida.
Feda, a meia voz, parece falar dessa gente. Ele gosta de falar sobre essas pessoas porque surgem coisas que a senhora pode verificar. Lady Lodge, julguei que gostasse de questões teste. Feda, é necessário, embora ele muito deseje falar da vida que leva. Sabe que será bom para outras pessoas que a senhora tome nota disto. Ele, espere um instante, ele está aprendendo muito ultimamente. Aprendendo, Miss Olive. Está aprendendo tanto que ganhou fúria de aprender. Lady Lodge, em livros. Feda, não, em preleções. E depois de demonstrações. O de que mais gosta de ir para as outras esferas. Gosta disso. Lembre-se da experiência nesse sentido que já foi contada. Lady Lodge, perfeitamente, ver capítulo XVI. Feda, lá esteve-lhe muitas vezes, depois daquela. Muitas vezes. Lady Lodge, vai lá agora mais facilmente. Feda, já disse que da primeira vez não pude coordenar completamente minhas ideias. Da segunda vez foi melhor, senti mais dominação sobre mim mesmo. Aprendi melhor. Mas na terceira vez eu estava muito confiante e senti-me tão confuso como da primeira. Para ir lá precisamos preparar-nos, e manter-nos em estado de timidez, sem nenhuma confiança da nossa capacidade de suportar coisas. Recebi muitas lições. Ele diz que aprendeu muito, mas não pode encontrar palavras que o comuniquem através de um médium. Tudo se lhe tornou claro, tudo que se passa no plano terrestre a propósito de religiões, do justo e do injusto e da escolha entre um e outro. Muitas vezes ele pensa que se pudesse voltar ao plano terrestre, voaria através da vida. E crê que se de vez em quando as pessoas pudessem auscultar-se a si mesmas, poderiam aprender boa parte do que ele aprendeu. Mas quando essas pessoas agem na Terra, não entram dentro de si mesmas, porque receiam chegar a decisões contrárias aos seus desejos. Essa é a razão dos homens não poderem escolher entre o justo e o injusto. Encontrou muitos amigos seus na esfera em que se encontra, e acha admirável como tais amigos lhe aparecem, observados de diferentes pontos de vista. Uns pensam uma coisa, outros pensam outra. Diz estar certo de que quando ele lhes fala é como Raymond pensou a princípio. Ele não lhes fala com palavras, mas de alma a alma, de mente a mente. Se fosse com palavras, milhares de nós não andaríamos a dar mensagens diferentes. Raymond diz, sei que muitos procuram provar que existem outros grandes mestres, e pode ser que sim, mas quando entrais no mundo do espírito, compreendeis porque não há outro senão ele, Cristo. Raymond foi um dia levado ao. Não pode dizer com palavras para onde foi levado, porque as palavras não expressam o que ele quer. A senhora lembra-se do que ele disse da sua ida através das esferas até a sétima. Avançou por uma abertura da quarta, da quinta e da sexta. A atmosfera da sétima era diferente a ponto de não poder suportá-la. Sentia-se pouco seguro e perdeu a dominação de si próprio. Gentes na Terra falam em outras dimensões. Ele se sentiu em outras dimensões, contudo mudado. Feda continua. Há pouco tempo, antes da última sessão com Soliver, ele nada disse a respeito porque nunca está seguro de que o possa explicar. Raymond formulou esta pergunta, se há a sétima esfera, que existe além. E responderam-lhe, Deus apenas. E ele perguntou, que significais com Deus apenas? Queria saber se era Jesus ou que podemos chamar a corporificação de Deus. E eles disseram, como te foi ensinado no plano terrestre, Jesus é o Filho de Deus, e o Espírito de Deus está com ele, não é o próprio Deus, mas o que nele cabe de Deus. Por isso Jesus chamou-se o Filho de Deus, e não Deus. Eu quis apanhar o sentido disso, estava ansioso por isso, disseram-me que antes de ir ver, aguardasse predições especiais a respeito. Muito poucos vão, disseram-me. Mas quando na minha esfera foi as preleções, percebi que certos conhecimentos materiais e certas coisas mecânicas,
que me haviam interessado no plano terrestre, ajudavam-me a compreender o que eu ia ver nas outras esferas. Meus irmãos podem compreender alguma coisa disto, os demais, não. Assim, levaram-me além da sétima esfera. Não pararam na sétima, foram além, e mandaram-me concentrar e pensar em mim como mente apenas, não como espírito. Que experimentasse fazer isso. E que quanto mais eu experimentasse, mais fácil se me tornaria pensar de mim como um germe. Por que não posso ser eu mesmo? Perguntei. Resposta: nada de perguntas. Pensa de ti mesmo como algo muito pequeno. Comumente, só, como poder de percepção apenas. De fato disseram-me para pensar de mim como um óvulo. Eu não sabia de que modo julgar meu óvulo me trouxesse facilitação, mas ao pensar assim comecei a ver que o momento, o voo, se me tornava mais fácil. E lá cheguei ao, não sei como dizer. Cheguei ao que pode ser chamado uma esquina, como a da Land's End na Inglaterra. Compreendo por que me mandaram pensar em mim mesmo como algo pequeníssimo, porque era uma maravilha que eu não fosse soprado para norte, sul, leste e oeste ao mesmo tempo. O ar parecia como formado de rios elétricos, se é que era um rio. Um rio de eletricidade ou força, fluindo ao mesmo tempo em todas as direções. Por um segundo, fluía deste lado, por outro segundo, fluía daquele. Minhas sensações eram extraordinárias, eu não me afligia, mas alcancei aquela grande luz a que já me referi, quando na sétima esfera estive na presença de algo que não podia aprender, mas minha alma via e compreendia que eu estava na presença do infinito. Aquilo não tinha forma, nem tamanho, não era quente, nem frio. Não era nada que a mente finita possa aprender. Senti assim enquanto lá, mas não sinto agora. Estava comigo um dos guias, não sei se já contei, o qual avisou, conserve-se o mínimo, e vi que tinha de contrair-me ainda mais. Não perguntei ao guia, que força é esta? Mas ele apanhou meu pensamento e respondeu, estás na presença do infinito. O que sentes é vida à força, que vai de Deus a todas as esferas e alimenta o plano terrestre. Sem ela, nada haveria vivo na face do globo. Nem animal, nem planta, sem esta força que agora sentis. Eu queria que fosse algo definível, algo que tivesse forma. O guia disse, não compreendes que só no plano terrestre as coisas possuem formas definidas, de modo que vossas mentes finitas possam aprender alguma coisa. Talvez que no futuro muito mais seja aprendido. Mas é algo além de vós mesmos. É o infinito. Por isso não percebes. Minha mente não apreendeu isso, mas minha alma aprendeu, e o guia me disse, sem que eu nada perguntasse, tua alma aprende porque tua alma faz parte disto. Só com tua alma poderás compreender isto. A mente não necessita incomodar-se com formas. Deixa a tua alma desenvolver-se que tua mente a seguirá passo a passo. Lá de longe, essa força toda poderosa. O mal não a está combatendo. Raimond, não aqui. Mãe, todos aqui sabemos, todos os espíritos sabem, que o mal é próprio do plano terrestre e de outros planos inferiores, os astrais. O Deus infinito está lutando contra o mal no plano terrestre e no astral. E o Deus infinito tem de vencer. O mal persiste na terra porque é de lá. Foi o baixo físico dos homens que o criou, e mais as almas se desenvolvem, mais se bastarão a si mesmas. Esta força assiste às almas. Vai conquistá-las, mas não miraculosamente. Se o homem não vê a luta, não pode compreender a importância de desenvolver o bem no plano físico. Eis a razão de a guerra estar sendo tão longa. Se a guerra houvesse acabado nos primeiros meses, os homens estariam novamente prontos para o mal. A Inglaterra em 2 anos estaria de novo pronta, e todos os demais países igualmente. A Inglaterra aprendeu uma lição espiritual de que não se esquecerá nunca. Meu pai sabe disso, e o saberá ainda mais. Eu e meu pai não teríamos feito o que fizemos se não fora a guerra. A guerra é a alavanca que está a abrir a porta entre os dois mundos,
combatendo o mal e fomentando o bem. Parece horrível, mas se você tivesse visto o que eu vi, compreenderia que o mal não passa de pequena mancha em imensa superfície de brancuras. Feda, ele está perdendo a força. Isto é apenas uma das coisas, ele já aprendeu muito. Tem aprendido muito sobre essa força e sobre como é empregada. É uma força tão real como a eletricidade, diga meu pai. Capítulo 20, Explanações e Respostas. Aproveito o ensejo desta nova tiragem para uma breve explanação, ou comentário, que atenda a certas objeções da crítica razoável, a que consagra ao livro algum tempo e tento, com o fim de lhe compreender a real significação. O principal objetivo de uma obra destas é trazer reconforto às pessoas aflitas, especialmente as afetadas no coração pela guerra. Não recomendo a todos a visita a médiuns, nem que se entreguem por si mesmos a investigações psíquicas. Quem o fizer, que o faça sob outra responsabilidade que não a minha. Quando pessoas sãs, influenciadas por motivos aceitáveis e com bons intuitos, desejam, na esperança de se aliviarem de mágoas, reunir sobre a matéria a experiência própria, é natural que as ajudemos, mas seria desacisado aconselhá-lo a torto e a direito a pessoas que nos são estranhas. E muitas até devem ser dissuadidas de entrarem por esse caminho. Não obstante, um considerável número de aflitos receberam consolação, muitos que anteriormente nunca tinham dado a menor atenção à matéria. Pessoas realmente sofredoras têm sido guiadas e anonimamente levadas a médiuns de boa reputação, por meio dos quais se puseram em contato com os mortos queridos. São numerosos e notáveis os casos. E a consequência vem sendo forte acúmulo de provas em favor da realidade dos fenômenos e da força dos médiuns, os quais, sem nada conhecerem da vida dos seus visitantes, conseguem penetrá-la no mais íntimo. Será absurdo supor que pessoas que jamais pisaram na casa de um médium fossem por eles reconhecidas, e, mais, que cada desconhecido que os visita já estivesse fichado no seu conhecimento. Os melhores médiums são em geral criaturas simples, gente honesta, ansiosa por empregar o dom que os distingue como lenitivo para os sofredores. Ocasionalmente aparecerão indivíduos com pretensão a poderes que na realidade não possuem, ou que os simulam fraudulentamente, mas se são fraudadores, claro que não são médiuns, e é destes que estou falando. Se pessoas inexperientes caem nas mãos de charlatães, dos que se anunciam nas ruas por meio de homens sanduíches, claro que merecem o que recebem. Por outro lado, nem sempre encontro as pessoas aflitas bem predispostas à convicção. Algumas o são, outras encaram o problema de modo desleixado e desatento, mas é erro supor que os que realmente procuram convencer-se mostrem-se fáceis à convicção. Ao contrário, sempre os vejo muito alertas, críticos e cautelosos. A ansiedade que sentem fá-los também ansiosos por não se iludirem em matéria de importância assim vital. E mesmo quando conseguem uma boa demonstração de evidência, muitas vezes voltam para trás e recaem no ceticismo. A mim muitos anos de experiência foram necessários para que eu admitisse como finalmente conclusivo o corpo de provas que reuni. No que respeita ao caso especial do meu filho Raymond, tive com ele numerosos contatos e conversas, mas a ânsia de comunicação passou. O desejo de reunir provas científicas ainda persiste, mas agora que o fato da sobrevivência está para mim estabelecido, as comunicações com Raymond são plácidas, como ocasionais missivas de um amigo ausente. Raymond, entretanto, tem conseguido reconduzir a seus pais certo número de moços que conheceu antes da morte, e o peso da evidência recolhida aumentou com esse novo contingente. Minha esperança é de que mais tarde, quando a possibilidade desta intercomunicação for aceita pelos credos religiosos, ninguém mais necessitará de mensagens específicas para se assegurarem da sobrevivência e do bem-estar dos entes queridos. Espero que seja universalmente aceito que, dadas as mesmas circunstâncias, o que prova para um, prova para todos.
Não será de desprezar, todavia, que em casos individuais o auxílio e a consolação venham por via direta, de modo pessoal, sem nenhum esforço excessivo e sem o recurso à precária mediação de terceiros. O poder mediúnico, a sensibilidade, ou o que seja, parece coisa muito mais vulgarizada do que o mundo pensa. Na maior parte das famílias haverá um ou outro membro capaz de auxiliar aos demais nessa direção. Cuidadosas provas fazem-se necessárias no começo, como igualmente o foram para muitos conhecimentos hoje fora de dúvida, como a posição da Terra no sistema solar, por exemplo. Mas quando um fato ou uma doutrina se torna universalmente aceito, dispensa em absoluto que cada estudioso refaça o caminho para convencimento próprio. A inércia da mente humana e do corpo social é considerável. Crenças bem fundamentadas custam a entrar, e crenças sem base nenhuma levam longo tempo para desaparecer. Os períodos de ansiedade, dúvida e controvérsia, porém, não duram toda a vida. Representam uma fase que temos de transpor. Objeções clericais. Uma dificuldade por todos sentida, por todos que desejam a consolação da evidência psíquica, é a atitude da Igreja a respeito, e o medo de ser isso uma entrada em terreno proibido. Não pretendo aqui menoscabar o ponto de vista eclesiástico, que é na realidade importante, dada a enorme influência da Igreja. Mas hei de dizer que a ciência não pode dar atenção às ordens do dia eclesiásticas, sua função é examinar, e não concedo que nenhum campo de inquérito, seja em nome de que autoridade for, possa legitimamente ser sonegado à ciência. Frequentemente a acusação eclesiástica é de que os fenômenos psíquicos são obra do demônio, e somos intimados a dizer de que modo provamos o contrário. A resposta a isto é muito velha, pelos seus frutos. Na Epístola aos Gálatas, v. 22 a 23, São Paulo dá uma longa lista dos frutos do Espírito. Com isto, entretanto, não quero dizer que não devam ser tomadas precauções, e que tudo que se correlacione ao psiquismo seja coisa boa. Não considero como integralmente boa nenhuma atividade humana. A própria ciência pode prostituir-se ao mal, como a guerra nulo mostrou. Tudo que é humano pode ser usado ou abusado. Para responder às objeções clericais eu seria forçado a repetir platitudes. Tais objeções são indignas da religião, cheiram apenas a profissionalismo. Os sacerdotes de todas as épocas sempre se mostraram prontos em atribuir ao poder de Beelzebu tudo quanto os homens faziam sem o consentimento deles. O bispo de Belvais denunciou como satânicas as vozes de Joana d'Arc. É uma acusação muito velha, pois, o diabolismo, e a luz da história, nada lisonjeira para o mundo eclesiástico. Não dou outra resposta. Objeções contra a substância das comunicações. No concernente à substância das comunicações recebidas do outro lado, a dificuldade maior é a explicação da semelhança entre as condições do além e das da Terra, e surge a pergunta: como é isso possível? Minha resposta é simples: provavelmente, por causa da identidade do observador. Não dogmatizo, mas raciocino que no quanto uma personalidade humana permanece a mesma, o seu poder de interpretação será o mesmo que costumava ser aqui. Em consequência, se interpretamos de certa maneira o nosso mundo material, dessa mesma maneira interpretaremos o mundo etéreo, sempre através de sentidos que apenas diferirão em detalhes. O mundo externo, como percebemos, está na dependência dos nossos poderes de percepção e interpretação. Do mesmo modo um quadro, ou qualquer obra de arte. A coisa em si, seja qual for a significação disto, talvez jamais a conheçamos. Admito que a proposição constitui uma dificuldade, mas a evidência do ponto vem se firmando desde Swedenborg. O outro mundo será sempre representado como extraordinariamente semelhante ao nosso, e embora isto leve ao ceticismo, admito que corresponde a alguma realidade. Esse outro mundo parece consistir na contraparte etérea deste. Ou melhor, só há um mundo,
do qual vemos o aspecto material e eles veem o aspecto imaterial. A razão disto estará na similaridade, ou identidade, do observador. Um sistema nervoso interpreta, ou apresenta ao espírito cada estímulo proveniente do exterior do modo específico ao qual está acostumado, qualquer que seja a natureza real desse estímulo. Uma pancada nos olhos, ou a pressão sobre a retina, é interpretada como luz. A irritação do nervo auditivo é interpretada como som. Quer dizer que só de um modo mais ou menos costumário é que podemos interpretar as coisas. Entremos em detalhes. A acusação de admitirmos o fumar e o beber, como em voga, entre os habitantes do outro mundo, parece-nos profundamente injustificada e falsa. Uma citação destacada do contexto frequentemente leva a ironias. O que meu livro revela, implica de maneira clara que eles, no além, não ocupam o seu tempo com isso, nem que isso seja coisa natural no ambiente. Basta o bom senso para a interpretação do caso. Se existem lá comunidades, claro que não serão fixas, ou estacionárias, constantemente estarão recebendo elementos novos. Meu filho é representado como dizendo que quando elementos novos chegam e ainda se acham em estado de tonteira, dificilmente reconhecem onde se encontram, e que pedem toda sorte de coisas, ainda muito influenciados pelos desejos da terra. Ora, ou muito me engano ou isto é uma lição ortodoxa, os desejos das pessoas sensuais podem persistir e tornar-se parte da sua punição. Sobre o assunto alguém me mandou uma citação do Diário Espiritual, de Swedenborg, Vol. 1, parágrafo 333. As almas dos mortos levam do corpo a sua natureza, e por isso continuam a julgar-se no corpo. Manifestam desejos e apetites, como o de comer e outros, de modo que estas coisas pertencentes ao corpo ficam impressas na alma. Assim as almas retêm a natureza que levam do mundo, e só com a marcha do tempo a perdem. A mesma ideia eu expressei de outro modo no capítulo sobre a ressurreição do corpo, no fim deste livro. A crítica feita a esse ponto revela-se perversa, sem outra escusa fora da estupidez. Crítica aparentada às acusações de adoração diabólica e necromancia. Imagine-se uma reunião de sacerdotes em algum retiro, onde se entreguem à meditação e às boas obras, e imagine-se um viajante que chega aí, confundindo aquilo com um hotel, peça uísque com soda. Poderia isso significar que naquele retiro todos se entregam ao vício de beber? Não revelará justamente o contrário o modo dos que estão em retiro receberem a sugestão do uísque? O livro diz que para desviciar esses recém-chegados a política não era da proibição, o que só conseguiria irritar o desejo, mas agir de modo a satisfazer moderadamente o viciado até que perceba a situação e por si mesmo se corrija, o que se dá em muito pouco tempo. Seja ou não aceita a exposição de Raymond, contenha ou não algum elemento parabólico, nada posso ver nela de caráter depreciativo, e o processo de desviciar me parece o mais sensato. Outro ponto é o sobre os referidos jogos e cantos, com a crítica de que espíritos perfeitos não podem ocupar-se de tais vulgaridades, mesmo quando em momentos de repouso. A isto respondo que pode ser certo quando a perfeição ou a santidade são alcançadas, mas não constitui assunto em que eu possa ser juiz. Jogos e exercícios são atividades benéficas aqui em nosso mundo, ainda para as criaturas mais aperfeiçoadas, e não vejo em que não seja o mesmo para os moços que se passam. Noto que pouca gente percebe o que a persistência do caráter individual envolve. Claro que a maioria das pessoas, tanto nesta como na outra vida, formam uma média, de nenhum modo composta de santos ou demônios. O ensino eclesiástico errou funestamente fazendo o mundo crer que o ato da morte converte o demônio em santo. Progresso e desenvolvimento constituem a grande lei do universo. A evolução é sempre gradual. Moços abatidos nas trincheiras, por melhores que sejam, não viram santos com a simples passagem para um outro mundo. Irrisório tratá-los como espíritos perfeitos.
Não nos afastemos do bom senso e tenhamos em mente a continuidade da existência e da identidade pessoal. A morte não converte uma criatura num ser completamente outro. O ambiente será lá de maior felicidade, mais agradável e melhor que o da terra, mas súbita passagem para a perfeição não é coisa para seres do nosso tipo. É altamente improvável, portanto, que a experiência de cada qual no outro mundo seja a mesma. Os poucos santos da nossa espécie devem ter uma experiência completamente diversa, e os patifes, idem. Jamais me pus em contato nem com uns nem com outros. Há muitos graus, muitos estados de ser, e cada criatura vai para o lugar adequado. Perguntam os críticos ortodoxos se o mal que se penitencia vai para o céu. Responderei, não. De acordo com as revelações vai para o paraíso, o que é coisa diversa. Há referências a uma espécie de jardim edênico, não muito afastado da terra. Ao que tenho deduzido, os velhos escritores julgam esse lugar, ou esse estado, não muito diversamente do que neste livro aparece com o nome de Summerland. Contra isto alegarão que Jesus não podia fazer estágio lá, ainda que temporário, já que se trata de lugar intermediário e comparativamente baixo. Mas não vejo razão para que lhe se isentasse de qualquer condição adequada ao homem. Mais lógico admitir que não se dispensasse de nenhuma. Com base no credo, que, suponho, os críticos clericais ainda aceitam, a ortodoxia sustenta que Cristo desceu aos infernos, certamente para fins de missionarismo. Dizem as revelações que durante 40 dias ele permaneceu em contato com a terra, presumivelmente no estado chamado paradisíaco, ocasionalmente se comunicando, ou aparecendo aos vivos. Num estado, pois, de humanidade transicional. E só depois desses 40 dias é que, para bem nosso, ascendeu a estado mais alto, a estado a que não alcançam os ladrões arrependidos nem os soldados moços, por mais dignos do que sejam. Com o vagaroso perpassar do tempo, sim, eles poderão progredir até lá. Entre mentes, achar-se-ão mais felizes e mais em casa no paraíso. Conservam-se lá mais próximos da terra, não totalmente separados dos entes queridos e em situação de ajudá-los com eficácia. Não é um cair na indolência letárgica. Aos golpes de sua energia moça e fortalecidos pelo amor que para eles, qual uma bênção, se evola da terra, a barreira entre os dois mundos, ou os dois estados, vai sendo violentada e destruída. Uma legião de diligentes operários constrói uma ponte, rasgando para nós a passagem através do abismo. As comunicações entre os dois lados são hoje mais frequentes e fáceis do que outrora. E com o decorrer dos anos verificaremos que toda a nossa atual aflição e dor terá exercido sobre a humanidade um benéfico efeito. Assim seja. Capítulo 21. Significação da palavra morte. And life, still reading flowers for death to wear. Rossetti. Seja lá o que for a vida, é para nós uma abstração, porque essa palavra constitui um termo geral indicativo de uma coisa comum a todos os animais e plantas, mas não existente de modo direto no mundo inorgânico. Para compreendermos a vida temos de estudar as coisas vivas e ver o que há nelas de comum. Um organismo é vivo quando afeiçoa a matéria de uma forma especial e utiliza-se da energia para os fins próprios, sobretudo o crescimento e a reprodução. Um organismo vivo, enquanto permanece vivo, defende a sua complicada estrutura contra a deterioração e a desagregação. Morte significa a cessação dessa influência controladora exercida sobre a matéria e a energia, de modo que as ações física e química retomam seu curso. Morte não é apenas ausência de vida, tal palavra significa a partida ou a separação da vida, o ato desse princípio abstrato a que chamamos vida separar-se do resíduo concreto. E a palavra morte só se aplica às coisas que vivem. A morte, pois, pode ser considerada uma dissociação, uma dissolução, uma separação entre a entidade controladora e a substância físico-química no organismo, uma separação entre a alma e o corpo. Morte não quer dizer extinção.
Nem a alma, nem o corpo se extinguem, isto é, deixam de existir. O corpo morto pesa tanto como pesava em vida. No momento da morte só perde as suas propriedades potenciais. Assim também, tudo quanto poder